Olá pessoal, olá, bem-vindos a essa conexão, mais um momento de estudo bíblico. Esse vídeo aqui trata sobre a vida do profeta Elias. Na verdade, é o segundo vídeo que está aqui no nosso canal sobre Elias. O primeiro focou no início da vida de Elias e especialmente mostrando que Deus é provedor. Ele providencia, cuida de nós. Está lá no primeiro vídeo. Então, no vídeo de hoje, que a gente vai focar no capítulo 18 e 19 de 1 Reis, nós vamos ter um desafio, um duelo que Elias promoveu contra os falsos profetas ou contra profetas que serviam a falsos deuses, a Baal, a Acera ou Aserá. E nós vamos então ter a descrição de como foi esse duelo e também um desafio para a gente. Quando Elias chega para o povo, seus contemporâneos, e diz: gente, se Baal é Deus, adorem ele. Adorem e decidam se sigam. Agora, se Deus é o Senhor, se o Senhor é Deus Criador, então adorem a ele. Até quando vocês vão ficar com dois pensamentos, vão ficar uma vida morna, decidam-se. É o convite de Elias e também é uma palavra direta para todos nós. Muito bem, nós vamos olhar para o capítulo 18 então, a partir desse momento. Eu apenas preciso lembrar para vocês, até pelos personagens que são citados aqui, que primeiro, que como eu disse no primeiro vídeo, o profeta Elias, ele proclamou, ele viveu no reino do norte, que é o reino de Israel, com a capital em Samaria. Tinha também o reino do sul, né? Desde uma divisão que ocorreu no povo de Deus, né? Que no tempo de Davi, de Salomão, era um único povo. Esses reis tinham 12 tribos em seu reinado, né? Mas aí houve uma divisão. Os reinos do sul, Judá e Benjamim, ficaram com a capital em Jerusalém, e os reinos do norte, as 10 outras tribos, com a capital em Samaria. Na época de Elias, no início aqui da descrição, o rei que governava Israel era Acabe, um rei que fez tudo contra a vontade de Deus, que ele servia a falsos deuses, principalmente influenciado pela sua esposa. Ele casou dentro dos tratados políticos, casou com a filha de um rei de um povo pagão, e eles adoravam, trouxeram como oficial culto, religiosidade do povo, a adoração ao deus chamado Baal e outras deusas, né? E aí, dentro dessas características, eu preciso dizer aqui que tem essa ironia, né? Porque esses deuses que eles serviam eram o deus da fecundidade, das chuvas, né? E para mostrar que quem realmente era o Senhor, Elias anuncia uma seca. Então é irônico que, para confrontar que não era Baal que mandava as chuvas, Elias declara uma seca em nome do Deus vivo. E aí o capítulo 18, que a gente vai dar uma olhada com mais calma, ele começa então no momento da seca, no momento da crise. Vou ler para vocês como diz aqui, ó. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, que era o rei de Israel, porque farei cair chuvas sobre a terra. Olha só, então Deus disse quando não ia cair e quando ia cair, mostrando que ele era o Senhor, desafiando e mostrando assim então quem ele era. Tá? E aí o que acontece aqui? Ó? Acontece que o profeta Elias, vocês vão ver na sequência, ele promove um desafio público, um duelo público para todo o povo de Israel ver e chegar à conclusão de quem de fato é o Deus vivo, existente, o Deus criador, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou esse Deus feito por mãos humanas que era Baal. Então ele marca um duelo, né? E dentro desse duelo, o desafio que eu falo aqui para vocês, que é um desafio para nós: se Deus é o Senhor, se o Senhor é Deus, sigam ele. Se Baal é, então sigam ele. Então isso serve para a gente também, né? Ecoa para mim um pouco daquela palavra lá, escrita no livro de Apocalipse, né? Que vocês não são nem quentes nem frios, são mornos, né?
Então, disse assim, olha, decidam, não fiquem no meio termo, cocheando para lá e para cá, indecisos, sirvam, decidam-se. Também é um convite para nós. Bom, voltando então ao texto. Quando Elias vai ao encontro do rei Acabe, primeiramente ele encontra um servo de Acabe, que se chamava Obadias. No entanto, talvez entre todos os outros funcionários do palácio, Obadias talvez fosse o único fiel ao Senhor Criador. E aqui diz o texto assim que ele se declara temente a Deus quando ele encontra o Elias. Ele até diz, é tu mesmo, meu senhor Elias, né, o profeta do Deus vivo. E aí ele diz, olha, eu preciso encontrar o rei Acabe. Eu fui enviado ao rei Acabe. E aliás, vejam como está escrito no versículo 1 do capítulo 18. O Senhor veio a Elias, ou melhor, a palavra do Senhor veio a Elias. É interessante essa expressão, vejam, a inspiração, a palavra de Deus veio ao profeta Elias. Então, o Elias é motivado, é colocado em movimento em nome do Senhor. Ele é um homem de Deus que fala em nome do Senhor. E assim ele se coloca obedientemente. Bom, o Obadias, então, ele é o intermediário que promove esse encontro do profeta Elias com o rei Acabe. E quando o rei Acabe se achega lá e enxerga o Elias, ele já usa uma expressão assim, como quem diz, está aí o causador de problemas ao povo de Israel, está aí o responsável pela seca, o que trouxe mau agouro é o Elias. Né? E aí, olha como diz o versículo 18 do capítulo 18, diz assim, Elias respondeu, quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, quer dizer, outros deuses, né? E aí então ele marca o duelo, com esses profetas dos Baalins. E aí então ele diz assim, ó, agora ordenem a todo Israel que venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Jezabel é a rainha muito má, por sinal, né? Então eles marcaram esse encontro lá no Monte Carmelo. Chama todo mundo que quiser, né? Se fosse nessa época, coloque nas redes sociais, anuncie nos rádios. Nós vamos marcar esse duelo, então. E onde é que vai ser o duelo? Onde é que vai ser? Aí o Elias vai ser no Monte Carmelo. E aí é sugestivo, você precisa perceber isso. O Monte Carmelo era considerado a casa do deus Baal. O Monte Carmelo, assim como tem o Monte Sião associado ao Evangelho, à Palavra de Deus, o Monte Carmelo era entendido por eles como a casa do deus Baal. E aí o Elias, de novo, ironicamente, assim como anunciando a seca, aqui diz, vamos marcar um duelo lá na casa de vocês, onde vocês acham que esse Deus, que vocês acham que existe, tem mais poder. Vai ser lá o nosso duelo. E aí eles foram para lá. Tá? Lá no mapa, assim, o Monte Carmelo fica no litoral, né, junto ao mar Mediterrâneo. Tá bem? Só para vocês se localizarem. Então eles foram para lá e aí tem uma circunstância interessante. O Elias dá as regras. Ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um novilho, vamos construir um altar, sempre importante essa noção do altar, né? Até hoje central nas igrejas cristãs, vamos montar um altar e sobre o altar vamos colocar um novilho. E aí não vamos usar fogo, vocês vão invocar o Deus de vocês aí, o Baal, e ele vai mandar fogo do céu, porque ele é Deus, afinal, né? E vai receber esse sacrifício. E depois eu vou fazer o mesmo com o Deus de Israel, com o Senhor Criador. Vou fazer um altar, colocar um novilho e vou. Então aí nós vamos ter a prova dos 9, vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. Né? E aí ele diz, eu digo para vocês, se Deus é o Senhor, adorem a Ele. Se Baal é Deus, então sigam a Ele. É um convite para a decisão. E assim foi feito. Aí, inclusive, ele disse assim, comecem por vocês, porque vocês são muitos. Então, vocês viram, 850, né?
Só ali de Baal, 450, enfim. E aí eles montam um altar então de pedras e colocam lá um novilho, e diz o texto que desde de manhã eles começam a invocar, cantar ao deus Baal, e nada acontece. E nesse meio, nesse interim, o Elias começa, inclusive, para promover a boa comunicação, para que todos entendam, ele começa, de certa forma, até a zombar, né, do Baal. Olha só, começou de manhã e foram até o meio-dia e nada. Aí diz o versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Aqui está com D minúsculo, né? Pode ser que ele esteja meditando, ou ele tenha atendendo a necessidades, né? Foi fazer alguma necessidade, vamos dizer, foi ir no banheiro, ou viajando, né? Talvez esteja dormindo, necessite de que o acordem, né? Então, quer dizer assim, falem mais alto, gritem. Talvez o Baal está dormindo, talvez ele foi no banheiro. Continuem gritando, daqui a pouco ele atende, quem sabe, né? Zombando de uma certeza de que esse Deus era criado pelos seres humanos. Não um Deus criador, é o inverso, criado pelos seres humanos. Diz que eles começaram os seus rituais até a fazerem cortes em si, fazerem pingar sangue sobre o altar, para que o tal Deus Baal reagisse, e nada aconteceu. Então chegou, bom, agora é minha vez. Às 3 da tarde foi erguido então um altar, ele usou 12 pedras, lembrando então quem era esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Deus que se manifestou a Moisés, o Deus Criador. E se não bastasse, ele pediu para que servos lá fizessem uma valeta ao redor do altar e derramassem muita água. Derramaram uma vez, derramaram 2 vezes, derramaram 3 vezes. Aquele sacrifício, aquele novilho pingava água. Por que ele fez isso? Bom, para que não pairasse dúvida de que alguém colocou fogo lá ou fez algum sinal, alguma tramóia. Não, está bem molhado, vocês vão ver. Então ele invoca o Deus Criador, para que o povo conheça e saiba quem é o Deus Criador. E aí diz que então fogo desceu do céu, um fogo que lambeu toda aquela água, né? Que fez evaporar toda aquela água e todo o sacrifício. E todos então ficaram perplexos, né? É o versículo de número 38 que diz assim, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus. Só o Senhor, Yahweh, né, que era a expressão, é Deus. Bom, pessoal, diante dessa prova inequívoca, diante deles todos, também veio o juízo sobre esses mentirosos, falsos profetas. Diz que eles foram presos e que eles foram mortos por ação de Elias. Aqui nós não temos uma direção de Deus. Não está escrito que Deus pediu para que eles fossem mortos, né? Então é um juízo que vem contra eles. E aí termina esse momento, todos ficam perplexos ali com o que aconteceu, e o Elias então disse para o Acabe, para o rei de Israel, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Diz, olha, vai vir chuva. Agora que eu estou dizendo, vai vir. Não é porque Baal está mandando, porque o Senhor é Deus e ele está mandando. E aí então Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar, que era o Mediterrâneo, né? Digamos, a oeste do que eles estavam. Ele foi, olhou e disse que não viu nada. Aí o Elias pediu para ele voltar, olhar de novo, não vi nada. Na 7ª vez o servo foi lá e disse, olha, eu vi lá adiante uma nuvem pequena como a palma de uma mão. E aí o Elias diz, suba, siga Acabe, apronte o seu carro, aliás,
A palavra de Deus veio a Elias, né? Disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Tipo assim, vai chover tanto que vai estragar a tua viagem. Então vai, né? E de fato assim aconteceu. O Acabe foi na frente com a sua carruagem e diz que Elias, com a força que veio de Deus, foi correndo à frente dessa carruagem, né? Até ao povoado para onde Acabe se dirigiu, Jezreel, né? Foi até lá onde estava a rainha, inclusive a Jezabel. Tá? Bom, conta então que quando o Acabe chegou lá, ele contou tudo para Jezabel o que aconteceu, né? Essa grande vitória e que os profetas tinham sido executados. E a Jezabel fica tremendamente irada. Ela parece que não deu atenção ao fato de que diante de todos se provou que Deus era o Senhor. Ela era tão fiel a Baal e tão ligada a esses profetas que disse, olha, mandou um recado, né? Mandou um recado para o profeta Elias dizendo assim, que Deus me puna, que os deuses, aliás, diz assim, que os deuses me punam se eu não fizer acontecer contigo o que tu fez acontecer para os profetas de Baal. E aí o Elias fugiu, né? O Elias fugiu dali, ficou com medo, né? Afinal a rainha Jezabel de fato era muito poderosa. E aí aqui uma situação bem humana, assim, curiosa, né? Depois de um grande momento no Monte Carmelo, onde mais uma vez o poder de Deus se efetivou e aconteceu, o próprio Elias sente medo, né? Para te ver como assim a gente, a nossa natureza humana, ela teme o mal, né? E ela é fraca por si só. Também isso se mostra na vida de Elias. Ele foge, e quando ele foge, ele chega, depois de ter fugido durante muito tempo, aí diz o versículo número 4, ele sentiu vontade de morrer, né? E orou a Deus dizendo, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou, comeu, mas voltou a dormir. Depois de novo veio o anjo do Senhor dizendo, levanta-se e coma. E aí o versículo 8 diz assim, né? Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então vocês percebem aqui que esse texto nos mostra essas duas situações. O Elias vitorioso no duelo, um Elias que desafia o povo e diz, se Baal é de fato Deus, adorem ele, mas se o Senhor, como vocês estão vendo e tiveram provas inequívocas, é o Senhor, sirvam a ele, gente, sirvam a ele. Ele que esteve ali, que agiu como executor, agora está com medo, né? E ele olha para a vida dele e diz assim, que adianta tudo isso? Agora estou eu perseguido aqui, não sou melhor que os meus pais, todos os outros profetas do Deus verdadeiro foram perseguidos e mortos, e também não quero mais, basta, né? Então ele sente uma grandiosa vontade de morrer. Ele sente uma depressão intensa, ele está desanimado, mas Deus envia força. O anjo traz não só a comida para ele, como a força, o ânimo. Levante-se. Na segunda vez, então, ele se sente fortalecido e diz que com a força daquela comida ele foi adiante até o Monte Horebe. Mas você sabe, a fraqueza humana é intensa. O que aconteceu lá no Monte Horebe? Diz o texto assim, ali Elias entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí então Elias respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida, né? Então assim, ele está dentro da caverna, mas Deus confronta eles. Cara,
que tu está fazendo dentro da caverna? Eu sou o Senhor, já te provei isso. Sai dessa caverna. Eu tenho coisas para te fazer. Mas Deus também é misericordioso nesse trato. Deus encoraja, fortalece, reconhece, sabe da fraqueza de Elias. Mas ele diz, saia dessa caverna. Saia dessa caverna. Esse texto mostra a nossa vida. Quantas vezes a gente também está assim, como que depressivo, cansado, medroso, desamparado e entrando também nas cavernas de medos, de tristezas, de depressões. Aqui, claro, eu preciso aqui distinguir, vez por outra nós lembramos que quando a gente usa aqui a expressão depressão, a gente não pode confundir com a doença, muitas vezes, que é física, né? que fisicamente mexe na nossa capacidade mental, fisiologicamente mexe, e que por vezes, obviamente, precisamos buscar ajuda médica, e muitas vezes até medicamentos. Então é preciso distinguir esta depressão como doença desses desânimos fortes que vêm. Mas uma coisa por vezes está relacionada com a outra. E aqui tem um Deus que intervém e que quer tirar Elias dessa caverna de tristeza, dessa escuridão de tristeza, de desânimo, de medo. Né? Ele já tinha fugido, já tinha dormido no deserto. Deus o fortaleceu, ele foi até o Monte Horebe, mas de novo ele fica com medo e entra na caverna. Sai daí, diz Deus, né? Sai daí. E aí Deus se revela. Daí Deus mostra o quanto que pode ser que por meio de uma coisa simples, onde não aparenta poder, ele está oculto e que ele não precisa, o profeta não precisa temer as forças, os gritos dos maus, porque Deus promete ser refúgio e fortaleza. E essa imagem é colocada no capítulo 19 de uma maneira muito bonita, que eu convido cada um de vocês a refletirem, a pensar. Pensarem primeiro nessa circunstância que está vivendo o Elias. O Elias está ali nesse momento de tristeza, de dor, de vontade de morrer. Né? Literalmente diz o versículo, vou voltar aqui ao capítulo 19, versículo de número 4. Né? 4, exatamente. O 5. Já indo para o 5, ok? Ali diz assim, aliás, o versículo 4 ele é bem grande, é a parte B do versículo 4. Diz assim, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então veja a vontade do profeta de morrer. Né? Então, o que acontece? Nesse momento em que o Elias está nessa profunda crise, Deus fortalece ele, primeiro alimentando ele, né? A ação do anjo, fortalecendo, reanimando, dando forças. Depois ele volta a se esconder na caverna, sai da caverna, quero te fortalecer. E aqui agora vem então a descrição de uma imagem, de uma revelação que teve Elias. E aqui eu compartilho com você. Isso está a partir do versículo de número 11. Leio para vocês, tá? Diz assim, então foi-lhe dito, saia daí, ou seja, da caverna, e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Aí diz assim a palavra, mas o Senhor não estava no vento. Veio um vento forte, mas Deus não estava ali. Depois do vento veio um terremoto. Houve um terremoto, mas o texto diz, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, diz o versículo 12, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Era a voz de Deus se revelando, que continua num diálogo. Antes de continuar o diálogo propriamente dito, me permitam aqui dizer, pessoal, percebam o que está aqui por trás disso. Primeiro são imagens fortes, estrondosas,
temerosas, um vento forte. Depois um terremoto que causa terror em muitos. Depois um fogo, né? Um fogo destruidor. E 3 vezes diz, Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Por fim vem um sussurro suave e ali Deus está. Talvez, por vezes, nós queiramos ter sinais e forças de ações de Deus mais ligadas a esse lado. Quem sabe um fogo que vem do céu, como aconteceu por meio do próprio profeta Elias. Quem sabe um terremoto, enfim, Deus está e age em tudo, mas ele se revela num sussurro suave, na sua palavra simples. Ele, como nós sabemos em Jesus, nosso Deus se oculta na cruz, na ação de humildes e simples discípulos. É assim que ele se revela. E também é assim que ele se revela aqui para o Elias. E nessa revelação, ele começa com essa pergunta, né? Onde é que você está, Elias? Lembra lá do Adão e Eva, quando eles pecaram, foram contra a vontade de Deus e tentaram se esconder? Também vem a voz do Senhor, onde você está? Ora, Deus sabe onde a gente está, mas essa voz é confrontadora para nos sair de nós mesmos, para deixarmos de sermos ensimesmados, para sairmos da caverna dos nossos egoísmos, das nossas dificuldades. E aí então o que faz aqui? Vem esta palavra e primeiro o Elias reclama dizendo, né, só sobrou eu, mataram todos os teus seguidores, só sobrou eu. E Deus diz, não é bem assim, eu conservei 7.000 do povo de Deus, do meu povo, que não dobraram os joelhos para Baal, que não beijaram a estátua de um Deus falso. 7.000. Então ele mostra companhia para o Elias e dá direção para o Elias. Vamos lá, Elias, tu tem mais o que fazer. Vai, unja. Aí começa assim uma lista aqui, né? Volte o seu caminho, é o versículo 15, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar, né? Inclusive quem ia substituir ele. Tá? Então assim, tu tem coisa para fazer, tu tem que erguer homens, tem que dar a tua bênção, tem que anunciar a minha palavra, tu tem coisas para fazer. Volta, Elias, vai, eu te dou força, eu te fortaleço. Então percebam, onde faltava vontade de viver, onde tinha vontade de morrer, Deus dá força e vontade de viver. Não só a vontade, mas a direção, a tarefa, o propósito de vida. Quando nada mais parece ter sentido, quando ele perdeu as forças, Deus vem, o fortalece, o alimenta e agora dá direção. Vejam aí que grande aprendizado que a gente tem com o capítulo 18 e 19 de 1 Reis. Volto então aqui a dizer, no capítulo 18 nós temos esse desafio onde Deus se revela como o único Deus verdadeiro, mostra pelo profeta Elias que os deuses, Deus Baal é um Deus inexistente, que não manda chuva e nem coisa nenhuma, que é um Deus criado pela ilusão humana, mostra quem é o Deus verdadeiro. E depois disso, mesmo agora o Elias é o tal, não, ele sofre perseguição de Jezabel, a rainha má, ele sente vontade de morrer, ele se deprime, ele se esconde, mas esse Deus verdadeiro que o sustentou por meio da viúva de Sarepta, por meio dos corvos que trouxeram pão e carne, esse Senhor Deus, ele aqui também dá ânimo, dá força, enche novamente o Elias do seu espírito para continuar sua trajetória e cumprir o seu propósito de vida. Se Baal é Deus, adorem ele. Se o Senhor é Deus, adorem ele. Esse é o desafio para a gente, mas também muito mais. O Deus que vive também faz viver. Nós sabemos pela revelação perfeita em Jesus que ele venceu a morte. E ele é um Senhor que dá sentido para a vida, que dá direção para a vida, que dá propósito para a vida, no amar as pessoas ao nosso redor e no anunciar a salvação,
a força para viver. Que essas palavras também o animem, o fortaleçam, para que nos propósitos que Deus lhe deu na sua vida, você tenha também força, ânimo para seguir a sua jornada, certo de que Deus prometeu estar conosco em todos os dias, em todos os momentos, até a consumação do século. Agradeço aí a companhia de todos vocês, a conexão de todos vocês e desde já convido para acompanhar os outros conteúdos que nós temos no nosso canal. Caso você não tenha curtido, se inscrito no nosso canal, também o faça. E desde já anuncio que na semana que vem nós vamos ter a terceira parte do estudo sobre o profeta Elias. Que Deus, então, nos abençoe cada vez mais para que a palavra de Deus ilumine nossas vidas, nos repreenda, nos oriente também e nos promova em nós a salvação em Cristo Jesus. Até a próxima. Até lá. Amém.